estimar a média. E a gente está sempre preocupado em estimar a média, porque os valores de estado de associação são menores do que os esperados. Então a gente começou mostrando que a gente tinha uma formulação não incremental para a média, né? Se a gente quiser computar a média incremental vai a relatória X, utilizando as amostras, é simplesmente o quê? O somatório de cada uma das amostras dividido pelo número de amostras. E a gente viu que a gente tinha uma versão recursiva, uma versão incremental, para a gente calcular de forma exata. Só que, na verdade, essa formulação específica, 1 sobre K mais 1, não é uma aproximação, é uma formulação exata, certo? Dessa nossa maneira de colocar a média para um determinado conjunto de amostras de X. Tá? E a vantagem é que a cada passo no tempo, a cada K, eu posso justamente atualizar essa minha aproximação da média. Tá? E quando eu falo aqui é uma formação exata, a formação exata da versão não incremental. Tá? Não quer dizer aqui que é exatamente o valor da média, é uma aproximação da média, mas é uma formação exata, incremental da sua versão não incremental. Bom, e a gente viu que a gente tinha uma formulação geral em que a gente substituía o termo 1 sobre K mais 1 por um hiperparâmetro alfa. Inicial hiperparâmetro alfa K maior que zero e que essa formulação aqui, W de K mais 1 igual a W K menos esse hiperparâmetro alfa, vezes W menos X, que é a nossa amostra, né, era justamente a base de todas as nossas equações por diferenças temporais. A partir daí a gente começou a falar um pouquinho sobre o Robbins-Moore, né, que o algoritmo de Robbins-Moore é justamente um trabalho pioneiro nessa área de aproximação estocástica, e a gente viu que a descida do gradiente estocástico é um caso particular desse algoritmo de Robbins-Moore, que eu descrevi aqui, que é um algoritmo para a gente encontrar o quê? Raízes ou resolver problemas de otimização. A gente definiu o problema que a gente queria resolver, né, através do algoritmo de Robbins-Moore, que a gente tinha uma função de W igual a zero, ou seja, encontrar as raízes da nossa função G, que é a função da variável W. Certo? Onde W é uma variável desconhecida e G a nossa função escalar, né, reais nos reais. E a ideia é que a gente pode converter problemas de otimização em problemas de localização de raiz. Por quê? Num problema de otimização, no cálculo da gente, quando o gradiente é zero, é um ponto crítico, certo? Bom, então a gente pode reformular o problema de otimização como um problema de encontrar raiz. E quando a gente tem a função de W igual a C, a gente pode converter essa função, é a nova função G, que vai ser W menos C. E a partir daí, a gente chegou finalmente na definição do nosso Robbins-Moore. A gente tinha um sistema caixa preta aqui, a gente tinha uma entrada desse nosso sistema, a gente tinha a equação propriamente dita, a gente quer encontrar a raiz, e a gente tinha ação envolvida, a gente não tem acesso ao nosso G de W, a gente tem acesso à saída desse nosso sistema aqui, que é uma versão ruidosa da nossa função G. O G repetido vai ser justamente G dado mais o nosso E, o nosso equilíbrio de observação. E a partir daí, desse sistema, a gente quer justamente encontrar as raízes da nossa função original, G de W igual a zero, usando somente W e a versão ruidosa que vai sair do nosso sistema. Bom, a partir daqui a gente falou de alguns exemplos, como a gente pode formular esses problemas como um problema que a gente pode aplicar ao Robbins-Moore, como por exemplo, o plano de estimação da média, como um problema de otimização propriamente dito. A gente quer minimizar uma função, uma dada função custo J, onde essa nossa função custo J é o valor esperado da função aqui W(x). Tá? Se essa função aqui for o nosso número, essa aqui ao quadrado, né, na nova mediana, similarmente com esse nome SR, no V quadrado médio, e a gente tirar o gradiente dessa função aqui, a gente tem para o nosso gradiente. De novo, formulação aqui do nosso gradiente, a gente quer que o gradiente seja igual a zero, que a gente chama de crítico, então a gente acha que o valor lógico vai ser esse nosso W igual ao valor esperado de x. A partir daí, a gente tem algumas conclusões sobre o comportamento dessas estimativas, e a mais importante delas é que, no início do nosso algoritmo, a gente tem passos largos e o erro pequeno quando a gente compara o algoritmo do gradiente descendente estocástico com o algoritmo do gradiente descendente propriamente dito. Tá? Só que, quanto mais perto a gente tiver da solução ótima, aqui a gente quer tirar a média dessas variáveis, essa variável aleatória com essas amostras laranjas, né? Então, quanto mais perto eu tiver da minha média, mais ele vai ser a sua estocasticidade, a sua aleatoriedade aqui vai ser percebida. Porque eu estou bem perto aqui da média, do que eu quero contar,
cá, mas eu fico sempre zigue-zagueando aqui perto desse valor ótimo. Ao contrário daqui, eu comecei com passos largos em direção ao valor ótimo. Certo? A gente tem de novo uma trajetória mais aleatória quando eu chegar perto do meu valor ótimo. Acho que é isso, tá? Esse é o comportamento principal a ser dividido em mente aqui. É isso que essas elevações todas querem dizer. Tá bom? E, por último, a gente conversou sobre as diferentes variantes do gradiente estocástico. O gradiente descendente, o gradiente descendente estocástico e o gradiente descendente por mini-lote. Tá? Dado um conjunto de amostras da nossa variável letrativa, a gente quer chegar esse momento de utilização do programa final. E a gente viu que a gente tem essas diferentes formulações, o batch gradient descent e o BGD, a gente vai utilizar todas as amostras para a gente fazer a nossa atualização da o MBGD, a gente vai escolher um subset, né, um subconjunto de amostras que não é um total, e o SGD vai utilizar uma amostra por geração. Isso aqui, obviamente, é a revisão para todo mundo já passou por atividade máquina, sabe como é que funciona esses algoritmos. O SGD, o MBGD e o BGD. Bom. E o MBGD é uma ação intermediária entre os estocásticos e o gradient descendente, o gradient descendente e o gradient descendente estocástico, ou o gradient descendente por lote. E, obviamente, o mecânico em outro vai ser menos aleatório quando ele chegar aqui, né, nessa trajetória ótimo, do que o SGD. Só que ainda assim, mais a trajetória mais aleatória do que o GD original. Certo? Isso aqui pode ser visto quando a gente está justamente tentando estimar a média. Aí a gente pode ver aqui, e quando a gente chega aqui pertinho do ponto ótimo, né, que é a média que a gente vai estimar, tanto do SGD quanto do MBGD e o zigue-zague. O SGD é maior aqui do que o MBGD. Beleza? Ok. Passada essa discussão de aproximação estocástica, a gente começou a falar, na verdade, sobre os algoritmos propriamente ditos diferentes temporais. Então, aqui só para a gente lembrar, a gente viu os métodos de solução tabular, os métodos de programação dinâmica, que é a unidade 1, a gente viu os métodos de Monte Carlo, da unidade 1, e a gente viu os últimos métodos também de soluções tabulares, tá? Que são os aprendizados de diferenças temporais, os clássicos do SAS, como eu falei no início da aula, o Expected SAS, o Unistep SAS, o P-Learning, todos eles são métodos tabulares. A gente não falou aqui ainda, nesse momento, na aproximação de funções. A gente só foi começar a discutir quando a gente foi falar justamente da aproximação de funções lineares e da aproximação de lineares, que é esse tópico aqui, o aprendizado baseado em funções de valor. E, nesse contexto aqui de solução aproximada, a gente ainda vai ver na terceira unidade como é que a gente faz para aproximar também os casos que a gente quer aproximar o gradiente de algoritmo e não mais as funções de valor. Certo? Mas isso é tópico para depois da prova. Tá bom? Então vamos lá. Introdução aqui que a gente tem aqui. A gente falou que os métodos de diferenças temporais, né? Os métodos TD e temporais são algoritmos de novo, sem modelos, assim como os métodos de Monte Carlo. Só que eles podem ser implementados de forma incremental. A gente pode atualizar as nossas estimativas, os valores de estado e os valores de ação, passo a passo. Né? A cada vez que o nosso algoritmo interage, a gente coleta amostras, coleta experiências e a gente pode justamente atualizar os nossos cases de SA e os nossos Vs de S. Né? Pronto. E a gente viu também que esses algoritmos PD podem ser encarados como algoritmos que tentam resolver as equações de Bellman ou as equações de optimalidade de Bellman. De todos esses algoritmos que a gente viu, qual é o único que resolve a equação de optimalidade de Bellman? Qual é o quê? Não, P-Learning. Certo? Os outros eles vão resolver as equações de Bellman. Tá bom? Pronto. Então, nosso panorama aqui, que a gente viu lá, como que se diz, algoritmos TD que vão estimar os valores de estado, simplesmente os valores de estado. A gente viu algoritmos que vão estimar os valores de geração, e nesse contexto a gente viu o SAS, a gente viu o Unistep SAS e a gente viu o P-Learning. Esses três aqui são algoritmos que vão resolver a equação de Bellman, enquanto que o P-Learning é o único que vai resolver a equação de optimalidade. Então, é contar com eles também. Tá? Lembrando que aqui, no SAS e no Unistep SAS, a gente está utilizando sempre aquele passo de política. Né? Pronto. Então,
Então, o nosso SAS aqui, ele pode ser combinado também o leite de origem, justamente para a gente montar as políticas ótimas. E a gente viu também que o Emitério SAS ele vai generalizar o SAS e o Monte Carlo. E no esquema, quando eu tenho apenas um passo, eu vou reduzir o Emitério SAS para o SAS, propriamente dito, e um M terminando aqui, ou o tamanho do episódio, a gente vai pelo quê? Justamente o nosso método de Monte Carlo. Então, o método de Monte Carlo e o método SAS são casos específicos, casos particulares, do Emitério SAS. Certo? Beleza. Então, começando pelo começo. Algoritmos de diferentes temporais, somente para os valores de estado. Então, a gente viu que a gente tem o quê? O nosso objetivo é fazer o quê? Dada uma política PI, qualquer, a gente quer estimar os valores de estado para essa política PI específica, para todos os estados do nosso problema, do nosso ambiente. E a nossa estimativa é feita o quê? A partir das amostras obtidas ou coletadas pelo nosso agente, que a gente está chamando de experiência. Inclusive, fiz questão de escrever no laboratório com vocês, que os dados são coletas das experiências. A gente empacotava e desempacotava como chamados as funções lá. Que obviamente não é necessário, né? Acho que fica mais claro para vocês saberem o que é que essa experiência significa. Então, a gente tem aqui a nossa trajetória. Estado inicial, a primeira recompensa, segundo estado, segunda recompensa, etc., de acordo com as nossas ações. E a gente viu que o algoritmo que rege a atualização dos valores de estado é o quê? O nosso valor de estado, igual ao valor de estado atual, menos nosso parâmetro alvo, vezes o quê? A diferença entre o valor de estado atual e esse termo aqui, ST mais 1, mais gama DT, ST mais 1. E esse termo aqui, a gente tem um nome para ele. Qual é o nome? Aliás, esse aqui tem um nome, esse aqui também tem um nome. São nomes que vocês têm, pessoal. A direita é o alvo, De direita ao alvo, certo? aí toda vez. Perfeito. O alvo TD e o erro TD, certo? Então, quando a gente está atualizando os nossos valores de estado, a gente atualiza os valores de estado daquele estado específico, tá? Todos os outros estados, a nossa tabela lá, né, que a gente está trabalhando com métodos tabulares por enquanto, eles vão se manter constantes. A gente só atualiza o estado dessa tempo. Todos os outros vão ser mantidos iguais, certo? Até a próxima interação. Todo mundo comigo até aqui, né? Pronto. Beleza. Então temos aqui o nosso algoritmo TD, a nova estimativa, igual a estimativa atual, vezes a nossa taxa, menos a nossa taxa de aprendizado, e vai multiplicar justamente por TD, onde ele tem da direita, vai ser o quê? Justamente nosso alvo TD. E essa estrutura, a gente vai ver que ela vai se repetir praticamente, ela vai se repetir em todos os algoritmos, certo? Onde aqui a gente tem o nosso alvo, aqui a recompensa mais o quê? Aqui a gente pode pensar como sendo a versão recursiva do nosso B, nosso estado. E a gente está utilizando a técnica do bootstrap, a gente está utilizando o V do próximo valor. Tá? E o erro TD define justamente a diferença do valor do estado ST menos o nosso alvo. Pronto. Então a gente tem justamente essa nossa definição de update e atualização para os valores de estado quando a gente usa o algoritmo de diferenças temporais exclusivamente para os valores de estado. Pronto. Só que o grande problema disso aqui é que a gente está simplesmente, entre aspas, avaliando, a gente está avaliando a política, porque você computar os valores de estado de uma política significa avaliar, certo? Mas o nosso objetivo não é avaliar a política. Nosso objetivo é encontrar o quê? Qualquer política não é política. Quem sabe, pessoal, quem sabe, eu não sei se o objetivo é encontrar a política, pode. Certo? Então, nosso objetivo aqui é justamente encontrar políticas ótimas, né? E para isso a gente vai considerar o quê? Estimar os valores de ação, para fazer o passo do direito político. Então, a partir daí a gente saiu do algoritmo de diferenças temporais para estimar o valor de estado, para algoritmos de diferenças temporais que vão fazer o quê? Estimar os valores de ação. Tá? Bom, nesse meio tempo aqui, a gente também comparou o algoritmo TD versus o Monte Carlo. A gente falou aqui de novo que o nosso TD vai ser um algoritmo incremental, o Monte Carlo não é incremental, né? Esse só faz update no final do episódio. O algoritmo TD pode dar tarefas tanto episódicas quanto contínuas. O Monte Carlo, simplesmente tarefas episódicas. O TD tem bootstrapping e
o MC não tem bootstrap. Só para ter certeza aqui, quando eu falo bootstrap, quer dizer que eu estou fazendo isso, pessoal. Eu estou utilizando aqui no RT mais um mais gama, ao invés de ter a própria variável que eu estou tentando estimar, porque eu estou tentando estimar os V's. Então, eu uso o próprio V da próximo estado. Isso se chama bootstrap. Tá? Quando eu falo não tem bootstrap, quer dizer que eu tenho o quê? RT mais um mais gama, RT mais 2 mais gama ao quadrado, RT mais 3, que eu não estou utilizando a própria variável, a própria estimativa, para computar uma estimativa. Bootstrap, eu utilizo uma estimativa para atualizar uma outra estimativa. Certo? Então, isso aqui, o TD tem bootstrap e no MC não tem bootstrap. Você tem realmente o somatório completo do V estudado. Certo? E a gente falou também que a gente tem uma baixa variância nesse algoritmo TD, porque a gente tem menos variáveis aleatórias envolvidas, enquanto a gente tem uma alta variância quando a gente usa o algoritmo Monte Carlo. O que faz sentido? A gente tem muito mais variáveis aleatórias. A gente tem realmente, cada reclame que você pensar com a variável aleatória, você tem muitas variáveis aleatórias envolvidas, o que vai aumentar a variância da sua estimativa do valor de ação. Beleza. Então a gente falou aqui dos valores de estado e a gente falou que o primeiro algoritmo que a gente começou a conversar foi justamente o algoritmo SAS. Então, o algoritmo SAS você vai chamar o valor de ação como disse anteriormente. O algoritmo TD clássico que só estima o valor de estado só vai avaliar a política, mas o nosso objetivo é mudar a política só, então nós precisamos fazer o que? Estimar os valores de ação. O primeiro algoritmo que a gente discutiu que faz isso é o SAS. Só que a gente tem que aliar essa estimativa do valor de ação com um passo primeiro político que a gente sempre fez na primeira unidade. Certo? E a gente discutiu também algumas variantes, a Expected SAS e a In-Step SAS. Enquanto que a gente falou aqui, mas um pouquinho mais adiante, a questão da estimação do valor de ação ótimos diretamente com o Killer. Então, voltando aqui à nossa estrutura. No SAS, a gente tem o quê? Essa equação aqui, que vai o quê? Determinar a atualização, o update do nosso valor de ação. Tá? Que se vocês olharem bem, é simplesmente, aliás, se vocês olharem a estrutura da nossa estimativa aqui, dos valores de estado, é exatamente a mesma equação, mas a gente simplesmente substitui os V's pelos C's. Certo? A estimativa do valor de estado, a estimativa do valor de ação. Tá? E a ideia do algoritmo aqui, para essa atualização estimativa, é que a gente vai atualizar a estimativa para o par SPAT, enquanto a gente vai manter todos os outros constantes. Certo? A gente sempre vai atualizar o par que a gente está olhando no momento. Tá? Pronto. Então, a gente tem os seguintes passos: a atualização do valor de ação, para cada parte da estado, e a gente vai ter o quê? A atualização da política tornando a epsilon global. Certo? Por que a gente precisa da epsilon global no algoritmo SAS? A questão da exploração mais. Perfeito, né? A questão da exploração. Tá? Como a gente, aliás, além disso, o SAS é um algoritmo do tipo que é um policy ou policy? Off-policy? Off-policy. Quer dizer que a política comportamental é a mesma que a política o quê? A ordem. Não é isso? Então, se eu estou fazendo uma update na minha mesma política do interesse no ambiente, precisa ser essa glosa para poder explorar. Né? Pronto. A gente discutiu um exemplozinho, aqui no nosso mundo gráfico, de 5, e a gente viu aqui que a nossa política aplicada, ela vai estar iniciando o estado inicial e terminando o estado alvo, ela é capaz de achar isso, mas se ela não explorar suficientemente o mapa aqui inteiro, né, nosso mundo gráfico inteiro, ela só vai achar essas ações aqui ótimas para essa trajetória. Ela conseguiu executar a tarefa, que era chegar aqui, só que nessas outras regiões aqui, ela não encontrou justamente as ações ótimas, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, se nosso teste for inadequado e ali a gente não chegar com ações número suficientemente grandes vezes nessa região aqui para fazer isso acontecer. E a gente viu que uma boa maneira da gente avaliar ou observar se o nosso agente realmente está aprendendo a executar uma tarefa na medida adequada é a gente ver dois gráficos para esse problema específico. Que é o número total de recompensas acumuladas, né, pelo recurso, não contestado, e esse problema específico de navegação nesse labirinto seria o número de passos necessários até a gente atingir o alvo. E, especificamente, você se propõe
botar esse gráfico em praticamente todos os laboratórios, aliás, todos os laboratórios, vocês estão aqui, que é justamente para a gente observar assim, o quê? O decorrer dos episódios, né? O aprendizado, a interação com a gente, essa recompensa final tende a aumentar com o tempo. Né? E também, como a recompensa está aumentando, também o número de passos está o quê? Diminuindo justamente porque a política está beira. Então, ele consegue chegar ao alvo sem menos passos. Até aqui tudo bem? Pronto, beleza. E a gente viu também que, dado que o SAS ele utiliza uma política escrupulosa, spikes ou problemas como esse, nesse nosso gráfico da performance e do total de recompensas podem acontecer, porque existe uma probabilidade não nula de ele tomar ação não ótima. É isso? Então, isso aqui pode acontecer e, obviamente, a gente pode ter missões com recompensas pequenas e tamanhos de episódios no máximo. Certo? Beleza. A gente falou também do Expected SAS e a equação aqui de update ou de atualização das estimativas foi muito parecida com o SAS, só que a gente substitui o QLST mais e do A T mais 1 pelo valor esperado em Q, em todas as ações, de forma que a gente diminua, por exemplo, o número de variáveis aleatórias envolvidas aqui nessa estimativa. Certo? No mais, tudo igual. A gente tem aqui, a gente só vai alterar o valor de ação do TLT mais 1, esse par aqui, que é esse de TLT, só que os demais pares vão se manter inalterados. Exatamente o mesmo sentido do SAS e do TD original que a gente discutiu. Né? E, pronto, a gente tem também aqui a diferença entre os algoritmos SAS e SAS e os seus diferentes alvos. E como eu falei, a gente lida com o Expected SAS com um número menor de variáveis aleatórias. Porque no SAS, como o próprio nome do SAS diz, a gente tem SDT, ADT, RT mais 1, ST mais 1 e LT mais 1, ou seja, SAS, 5 variáveis. Enquanto se ele tem um Expected SAS, você só vai ter 4, porque essa variável LT mais 1, você está tirando o valor esperado da variável aleatória A maiúsculo T mais 1 sobre todas as ações. Então, isso aqui vai fora e você só vai ter 4 variáveis aleatórias. Certo? Beleza. E, a partir daí, a gente chegou aonde? A gente chegou no N-Step SAS, que era a extensão do SAS e era uma generalização tanto do SAS em um passo, quanto do método de Monte Carlo. E a gente viu isso por quê? Porque isso fica bem evidente quando a gente olhar para quê? Para o retorno propriamente dito. A gente pode ter como retorno, o GLT, retorno descontado no caso. Como é RT mais 1, mais gama de RT mais 2, mais gama ao quadrado de RT mais 3, etc. Isso aqui pode ser o quê? Escrito como esse GLT 1, de RT mais 1, mais o quê? O gama de o quê? Do valor de ação de ST mais 1 e RT mais 1. Essa primeira linha aqui tem bootstrap ou não tem bootstrap, pessoal? Eu acabei de dizer para vocês. Não tem. Não tem? Eu estou falando aqui. Ela tem ou não tem? Vou utilizar a atualização do SAS. Quando eu pegar essa linha aqui e atualizar no SAS. Vou pegar o SAS aqui. Não. Atualizar no SAS. Tem bootstrap e não tem? Tem, ela recorre a estimativa anterior para calcular um valor. Exatamente. Eu recorro a estimativa para poder calcular a estimativa, a próxima estimativa do outro estado. Certo? No caso. Cadê? Sim, então no caso a gente pode escrever o GLT, que é o retorno descontado, e tivesse um deles, contando diferente número de passos. Então eu posso ter 2 passos, então deu RT mais 1, mais gama RT mais 2, mais gama ao quadrado, e aqui a gente tem o valor de ação de ST mais 2, RT mais 2. Aqui continua tendo bootstrap. Certo? Até o N-Step SAS, que a gente tem somatório de todas essas recompensas aqui resultados, mais esse outro tema aqui, que divide ST mais N, RT mais N, continua tendo bootstrap. Certo? E aqui a gente tem o nosso Monte Carlo, quando a gente tem o nosso retorno total do episódio, o somatório de resultado todos zeros. Aqui você não tem bootstrap, certo? Até aqui tudo bem?
Pronto. E aqui é justamente a nossa ideia aqui para visualizar os nossos objetivos SAS. Então, tem o one-step SAS, o SAS, ação, estado, ação, os SAS com dois passos, ação, estado, ação, e assim sucessivamente. Né? Daí a gente chegar no step SAS aqui, quando a gente tem um SAS com um número infinito de passos, né? Ou um estado, você continua a sua trajetória inteira até você chegar aqui no término do episódio. Certo? E aqui a gente tem também um Step Expected SAS, que vai ser parecido com o Step SAS, tá? Só que quando você chegar aqui na sua última estimativa, você vai fazer o quê? Tirar o valor esperado das próximas ações. Certo? Do jeito que foi do mesmo jeito que a gente tinha aqui. Cadê o nosso Expected SAS? Pronto. Aqui você vai ter o valor esperado das ações. É isso? Quando você tem o N-Step, ou seja, o Expected SAS de N passos, você vai ter o seu somatório aqui, de N passos, só que quando você chegar aqui, você vai ter o valor esperado. Certo? Exatamente igual que a gente tinha antes, só que você vai esperar todos esses passos aqui e vai ter um valor esperado aqui dessas suas próximas ações quando você chegar nesse enésimo passo. Certo? O valor esperado dessas ações aqui. Pronto, e a gente discutiu também a questão das atualizações. Se você tem esse labirinto aqui, né, esse mundo em grade, ou a gente percorre essa determinada trajetória, se você usa o SAS de um passo, somente esse ponto aqui vai ser atualizado. Se você usa um N-Step SAS com 10 pontos, então esse ponto aqui, que vai aguardar 10 passos adiante, né, vai ser atualizado. Porque justamente toda essa cadeia aqui, vai esperar toda essa cadeia quando chegar no alvo aqui, você vai voltar, computar todo o somatório e o bootstrap e atualizar esse primeiro ponto aqui. Certo? Que vocês, inclusive, fizeram nesse laboratório, né? Pronto. Então, no método de um passo, apenas a última ação da sequência que levou a DG dentro do bloco forçado. E no método de N passos, por exemplo, a proceder pelos últimos N passos da mesma trajetória. Ou seja, esse ponto aqui também é atualizado. E a gente pode ter um maior aprendizado a partir do episódio. Só que a gente tem também um pouquinho do acréscimo da variância. A gente vai ter agora mais variáveis aleatórias utilizadas para computar essas estimativas. Beleza. E chegamos no nosso K-Learning aqui, um dos mais famosos. E a gente tem o quê? A gente tem a equação aqui, que é a atualização da valorização, também muito similar ao que a gente discutiu até agora. E a única diferença é que no nosso álbum TD aqui, a gente tem o quê? Ao invés de valor esperado, como a gente tinha no SAS, a gente tem o quê? O máximo do valor de ação no próximo estado, né? O máximo nas ações possíveis nesse próximo estado. Certo? E, assim como nos outros algoritmos, a gente tem os outros estados, STAT, e os valores permanecem constantes. A gente só atualiza lá STAT. Certo? Bom, e aqui a gente tem um exemplozinho bem tranquilo do que está acontecendo no nosso programa. A gente tem um estado atual S1, a gente seleciona uma aproximação, por exemplo, utilizando uma política Epsilon Grid, e a gente vai para o estado S2, certo? E tenta seleciona ação A1, vai para S2, você vai receber S1. Depois o que acontece? Tomou essa ação, chegou no S2 aqui, próximo estado, tem o quê? Tem essas opções aqui que ele pode executar no estado S2. Tá? Esse aqui é o conjunto de ações possíveis. Vocês podem perceber que no estado S2 você não pode, por exemplo, executar a ação A1 nas ações possíveis. As coisas são A2, A3 e A4. O que ele faz? Essas ações aqui, eu faço o que? O max de todos esses valores de ação. O max em S2 vai ser o quê? 7, né? Q3 é 4, Q4 é 7, Q2 é 3. Então, esse termo aqui vai ser justamente utilizado para construir o novo DD. É isso? Pronto. A partir daí, eu vou ler aqui. Pronto. A partir daqui, a gente vai fazer o quê? Fazer o update, ou fazer a atualização desse valor aqui. Certo? Porque S1 aqui e executou a ação, certo? Utilizando justamente essa ação A4, que era a ação que maximizava justamente os valores de ação nesse ST mais 1, no nosso caso, o S2. Certo? Tranquilo, né? A ideia? Pronto. Ok. Dito isso, estamos no S2, né? Saímos do S1, fazendo a recompensa.
Passamos para as duas. Nas duas, a gente vai fazer o quê? Selecionar uma aproximação. Pode ser essa A2, que foi diferente da A4, porque, de novo, aqui, a gente não necessariamente, só porque a gente utilizou uma aceleração, não quer dizer que a gente vai seguir aquela ação. A gente vai selecionar uma aproximação aqui. Até porque o nosso algoritmo, que o learning pode ser implementado de maneira off-policy, então pode estar seguindo uma outra política comportamental. Então, a gente está aqui seguindo aqui o A2, e a gente vai para uma outra, dependendo da dinâmica do ambiente, certo? E assim sucessivamente. Bom, diferença do learning dos FASTA, a gente tem o quê? O learning a gente vai ter, como eu falei, esse outro D, igual o DD, que vai ser o max das ações. Enquanto o SASTA vai ser o resultado da aproximação propriamente dita. Né? E para a gente fazer os updates, o learning a gente tem mais um teste, tem mais um que aqui no SASTA, por exemplo, vai precisar, tem mais um teste, e da aproximação. Porque, de novo, aqui é como se você não está tirando o max das ações, e assim como no Expected SASTA, você vai liberar uma variável aleatória. Aqui você está escolhendo aquela própria variável aleatória propriamente, tem mais um. Beleza. A partir daí a gente discutiu a terminologia, né? Política comportamental e politicalmente. A política comportamental é aquela que a gente vai utilizar para o e a política alvo vai ser aquela que a gente vai usar